Boa noite, amigos. Segunda-feira, 6 de setembro, véspera de feriado. Chegando aqui para mais um encontro nosso, mais uma live, mais um bate-papo, conexão na uma conversa entre amigos para amigos. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, nós estamos aqui nessa live. Queremos dar um oi para quem está assistindo só de passagem, os curiosos nos seguem, mas nos espiam. Vocês são bem-vindos. E já estamos com 2066 seguidores aqui nessa rede social. Sejam bem-vindos, indiquem aos seus amigos, porque nesse espaço a gente sempre vai ter espiritismo, espiritualidade, cultura, arte, esporte, ou seja, toda e qualquer mensagem do bem, toda e qualquer informação fraterna, qualquer informação boa, relevante, para que a gente possa nos informar e viver essa encarnação da forma melhor possível, mais plena possível, a gente traz aqui nos nossos conteúdos, né, notícias, os nossos trabalhos artísticos, trabalho artístico de outros colegas e toda e qualquer informação que vier aí que nos ajude a trilhar da melhor forma possível nessa passagem que é a vida, a gente traz aqui para vocês. Hoje vamos falar sobre gestação e espiritismo com a minha querida amiga Marielle, que daqui a pouco deve estar chegando por aqui. Enquanto isso, fica o aviso que a partir do dia 2 de outubro, no Teatro Zé Rodrigues, estreia o Stand-Up Preto. Sim, meu primeiro projeto solo. Vou estar lá no Teatro Zé Rodrigues, na Rua Paulo Setúbal, 117, próximo ali do Shopping Iguatemi, do Shopping Bourbon Country. Vamos estar lá todos os sábados a partir do dia 2 de outubro. Estaremos lá com stand-up preto. O Teatro Zé Rodrigues ele vai ficar montado numa forma bar-teatro, onde vão ter 20 lugares para a plateia e 20 lugares divididos em 5 mesas, que é o espaço VIP, onde você pode ir com a sua família, tomar um cafezinho, comer um quitute e ao mesmo tempo assistir o nosso stand-up. Então, stand-up preto a partir do dia 2 de outubro e vai direto todos os sábados do mês de outubro, 20 horas, vocês nos encontram lá para um encontro divertido com humor, causos, imitações, improviso, interatividade, enfim, para que a gente possa devagarinho começando a sair, ainda com todos os cuidados, é claro, né? Mas para que a gente possa ter um pouquinho do gostinho do que é voltar, né, a viver, a ir a um teatro, a encontrar os amigos e assistir um stand-up, que eu vou estar presente, recheado de histórias e sempre com a participação especial de um artista lá no início. Então vão ser noites de sábado deliciosas, de arte, de muito humor, de confraternização, ok? Então continue nos seguindo aqui no Instagram, que diariamente a gente está colocando informações de como vai funcionar nesse stand-up, que é a nossa volta, o nosso retorno aos espetáculos presenciais, né? Então, venham se divertir. Vão ser 40 lugares só, com todos os protocolos, todos os cuidados que o momento ainda exige, né? A plateia, as cadeiras da plateia com distanciamento regulamentar, as mesas do VIP também separadas, segundo os padrões, uso de máscara, álcool gel, tudo para o pessoal ir voltando aos poucos, tranquilo,
em paz e poder assistir um espetáculo divertido. Garanto a vocês que vai ser um espetáculo divertido. Nem sei se eu posso chamar de espetáculo, mas vai ser uma atividade artística divertida, com a cumplicidade de toda a plateia. A gente vai se divertir, ok? Então, stand-up preto. Tenho a artezinha aí no nosso Instagram. Convide os amigos, divulguem. Os ingressos é no site Simpla, os ingressos também somente online, né? Os ingressos no site Simpla ou também pelo Pix, né? Envia o Pix lá para nossa produtora, número que está lá na nossa arte. Então estamos planejando tudo para voltar devagarinho aí a arte do encontro presencial. Então agradeço a atenção, a nossa convidada já chegou e o seu respectivo esposo, o papai e a mamãe do ano. Oh, coisa boa viver isso, hein? O meu caçula já está com 16, olha, passa muito rápido. Então eu vou chamar a minha querida amiga para a gente já começar a conversa e se porventura, né, a nossa internet cair ou ficar um pouco mais devagarinho, não desiste de nós. Tenham paciência, porque às vezes a nossa internet nos prega uma peça. Mas é véspera de feriado, né? Marielle, aqui o Instagram está me dizendo. Marielle precisará da versão mais recente do Instagram para participar. Olha, o Instagram está me dizendo isso, hein? Não sou eu, é o Instagram que está me falando aqui. Eu tô para te convidar aqui e vem para mim uma notícia aqui, ó. Marielle precisará da versão mais recente do Instagram para participar. Eu não sei que versão mais recente ou se você estiver no notebook aí, tem que entrar pelo celular. É sério, eu tô te convidando aqui, ó, aparece a mensagem. Marielle Orara precisará da versão mais recente do Instagram para participar. Faz a tua chamada daí para cá. Vamos ver se o telefone se toca de lá para cá, a gente consegue captar. O Chico não dizia, né, que o telefone não diz, né, que o telefone só toca de lá para cá. De repente o teu telefone só toca de lá para cá, porque eu não consegui te convidar aí. Pede para participar. Então hoje estou convidando uma querida amiga, né, desses caminhos que eu tenho muita saudade, né? O Matheus também. Valeu, Matheus. O Matheus também, que são queridos amigos que conhecemos em Juí, nas caravanas que fazíamos, né? O tempo bom pelo interior com nossos espetáculos. Então são essas pessoas que a gente acaba encontrando nos caminhos que cruzamos, né? Os amigos que encontramos. E eu morro de saudade, porque o Facebook todo dia, né, nos manda aquelas lembranças. Eu abro aquela lembrança e lembro, puxa vida, né? Em 2019 eu estava lá, aqui, em 2018 eu estava acolá, em 2017 eu estava, ou seja, sempre viajando, sempre apresentando os espetáculos presenciais, sempre encontrando amigos, reencontrando outros, né? E desde março de 2020 as nossas atividades como teatro presencial cessaram completamente. Desde março de 2020 nós só fizemos eventos online, fizemos 2 lives, fizemos uma em julho do ano passado e outra agora em junho desse ano. E no mais, oficinas de teatro também online, participações em eventos e saraus também, tudo online. E agora estamos nos organizando, né, para devagar começar presencial novamente com o stand-up preto em outubro, todos os sábados de outubro, lá no Teatro Zé Rodrigues, aqui em Porto Alegre, sempre às 20 horas.
e o pessoal pode assistir na plateia e também, se quiser levar a família, com no máximo 4 pessoas, aluga uma mesa, assiste tranquilo lá, podendo ainda utilizar os serviços de cafeteria antes e durante o espetáculo. Coisa boa, né? Sentar e poder tomar um cafezinho. Meu Deus, Atualizado? tava desatualizado. Parei essa luz aqui, eu tô parecendo um fantasma. Acho melhor sem. Tudo bom? Olá, bem-vinda! Tempo! Quanto tempo? Pelo menos online a gente vai conseguindo, né? Ainda Que se bom conectar, que se dar tem um essa oi, né? possibilidade. Aqui Mas tá. eu tava falando, Deu chuva. Chuva não. Trovejou bastante ventania aí também? por enquanto, agora ainda não. Por enquanto aqui tá calmo. Aí eu achei que o sinal pudesse ficar ruim. Vocês não estão mais em Juí, né? Vocês estão em outro lugar agora, né? Juí, Qual a cidade? Juí, Hã? Juí. Ah, é? Vocês não tinham se mudado? Eu trabalhava em São Luís Gonzaga, mas ainda assim morava em Juí. Ah, tá, não, é que Aí com a eu confundi, pandemia não ficou inviável. é que eu confundi, foi o Eloir que se mudou. Ah, o Eloíra, pode ser. Eu vi que ele postou uma coisa Isso, viajando esses dias mesmo. isso. Eu Então eu não tô tava te falando pro escutando bem, pessoal aqui. eu vou colocar o fone. Uhum. Eu tava falando pro pessoal aí que em outubro a gente vai começar, né? Com os encontros, com as apresentações ao vivo aqui em Porto Alegre, restrito a 40 pessoas, com os devidos distanciamentos e devidos cuidados, né? Mas aos poucos a gente tem que começar, porque afinal de contas as pessoas, nós também artistas e as pessoas, nós precisamos de respirar um pouco arte, né? Nos divertir, Com porque não certeza. tem, por mais que o pessoal possa estar se divertindo com as minisséries, com os seriados, com a televisão, com os streamings, né? Não é nada comparado ao vivo, né? Não é nada Não. comparado com o que é viver as emoções e a diversão, né? De uma encenação ao vivo, né? Então, essa é a nossa ideia. Vamos nos reencontrar aqui em Porto Alegre a partir de outubro. Vão ser os nossos embalos de sábado à noite para Que benção, recomeçar. coisa boa. Não, a gente E tudo precisa bem de com vocês contato aí? humano. A gente não aguenta mais. Olha só, não tem nem cor mais nesse vídeo. Só dentro de casa, tô parecendo um fantasma. Mas tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Que bom. Então nós vamos. O papai ali, eu adorei no Instagram dele, né? Tem uma bateria carregando, né? Quase É, papai, né? Tá chegando lá, né? Quer ele dizer, não papai já tira é, mais né? essa camiseta. Mas tá chegando, né? Tá chegando a hora, tá carregando. Eu falei pra ele esses dias, gente, vão achar que só tem essa camiseta agora, tudo que é foto ele tá com essa camiseta. Enquanto não nascer essa criança, eu não vou tirar essa camiseta. E passa rápido, né? Meu caçula tá com Passa. 16, então voa, tem que curtir bastante. Ah, eu tô. Converso o tempo todo com o bebê já, canto pra ele, faço e ele é muito. Responde muito, assim, eu fico impressionada. Como a gente entende que já é um espírito, né, ligado a esse serzinho que tá aqui na barriga. Então, a compreensão, ela acontece, não importa a idade, o tempo gestacional, né? Ele sente tudo. E aí eu converso, eu canto, ele chuta, ele faz tendel. Quando a gente participa da evangelização, meu Deus, às vezes eu acho que vai dar um nó na barriga, mas é muito gostoso. Ah, mas sabe que é assim, né? E cada vez mais essa gurizada aí tá mais esperta. Eu lembro que lá nos anos 70, nos anos 80, quando eu era pequenininho,
Era uma festa quando as crianças abriam os olhos. A Sim. gente gritava, ó, ele abriu o olho. E agora Já nasce com nascem, dente. já em tudo. Bem, Boa noite, minha querida. Dando oi para Lúcia. E nós Pra vamos ter o Estevão. Trava um pouquinho aqui pra mim, Preto. Nós vamos ter um Estevão por aí, né? Um Estevão. Será que o pai dele é fã do Paulo Estevão? Será? E o que teve também, o que eu conheço de espírita Estevão e espírita André Luiz não está no gibi. Mas é sinal que inspira, né? É essa parte boa. Ele até queria colocar Paulo no início. Aí eu acho a história do Estevão tão mais doce, né? Tão mais. E aí ele tava entre Paulo e Estevão, né? E aí, como o nome da menina eu decidi e ele não ia mandar em nada, eu tava só torcendo assim, vibrando. Escolhe Estevão. E aí ele ficou com Estevão. Não, mas tem tempo ainda. Para os próximos 2 pode ser Paulo e depois Abigail. Aí já fecha. Ah, não, Abigail não. Coitadinha. Agora tem uma Abigail aí, vai se sentir ofendida. E aí, minha querida amiga, como é que tá as funções, as atividades aí na Casa Espírita? Só para quem não te conhece ainda, qual Casa Espírita é a Casa Espírita Chico Xavier, aqui de Ijuí, né, que a gente participa, que a gente trabalha, estuda. Nós mantemos os grupos online. Então, a gente só não tem grupo sexta e sábado, né? Sexta tem um outro agora. Né? É, a gente tem outro, mas da Casa Espírita só não tem. Então, a gente conseguiu manter os grupos assim. Todo mundo participa bastante, todo mundo é bem participativo mesmo. E as palestras também. A gente conseguia fazer a palestra da Casa Espírita e transmitir pelo Facebook. Então, e também fica aberto, né? Porque precisa ter um suporte também físico às vezes, né? Alguém precisando de um atendimento fraterno, alguma coisa assim. Com os cuidados, mantendo o distanciamento, enfim, tudo. Mas da maneira que foi possível, a casa se manteve aberta e se manteve atuante o tempo todo da pandemia. E a gente sabe o quanto isso é necessário. Para nós, trabalhadores, isso é necessário, né? Imagina para quem vem de início, para quem vem nesse período agora tão turbulento até a casa. Eu digo que se não fosse a casa, sim, eu acho que eu tinha surtado, né? Porque a gente precisa desse direcionamento, dessa esperança raciocinada, né? Que o Espiritismo e o trabalho do Espiritismo nos dá. Mas agora nos diga, entrando no nosso tema, o que porque na verdade está sendo uma descoberta, né? Todos os dias para ti, né? Ou seja, na prática vivenciando a maternidade. E aí conta um pouco para nós da tua descoberta sobre gestação e espiritismo. O que isso está trazendo de informação, de esclarecimento e até de conforto? O Estevão, ele veio no tempo dele. Eu sempre quis ser mãe, sempre tive essa vontade do maternar, assim, mas nunca achei que fosse hora, que fosse, enfim, por condições de trabalho, financeira, de faculdade e tudo mais. E aí, no passado, né, começou a pandemia e eu comecei já a sentir eu e o Matheus, né, nós começamos a sentir esse vazio, que só nós dois não bastava, né, só nós dois, enfim. E principalmente eu, me criei numa casa, a família era cheia, era muita gente. E aí, do nada, eu tô aqui, só eu e o Matheus olhando um pra cara do outro, né? Bom, acho que tá na hora. Aí a gente começou a falar sobre. E aí, esse ano,
tá, nós vamos nos programar, esse ano vai, esse ano vai. E aí a gente saiu viajar em fevereiro, e aí tudo que a gente olhava, a gente queria compartilhar aquilo com uma criança. A gente queria levar uma criança, porque a gente foi para um lugar, como por conta da pandemia, bem isolado, né? Fazer trilha, muita natureza, enfim. E a gente queria levar alguém para ver aquilo. E a gente voltou das férias, assim, as próximas nós vamos estar com o bebê. E aí, tá, vamos nos programar. A partir de julho a gente organiza tudo, trabalho, tudo, enfim, e a gente vai começar a tentar. Porque eu não uso anticoncepcional há 5 anos. Só cuidando daquele período fértil, assim, eu achava, não, pode ser que eu até tenha algum problema, ou o Matheus, a gente tem alguma dificuldade, a gente vai ter que avaliar. Aí começou aquela onda alta da pandemia, depois do carnaval, questão profissional ficou bem complicada, eu tive que parar, E aí, em maio, né, eu já estava quase 3 meses sem trabalhar, em maio eu comecei com sintomas, tipo sintomas de Covid. Tá. E aí a menstruação atrasou. Aí eu, meu Deus, 2 coisas só. Senhor, tem de piedade de mim. Fiz o exame do Covid e falei, ó, eu acho que eu tô grávida. Pode ser, porque nunca atrasou. Pode ser que eu esteja grávida. Daí já me deram os medicamentos certos. E aí eu fiz o exame da gravidez. Aí deu positivo. E não era Covid, era o bebê mesmo. Depois eu descobri que altera temperatura, dá aquela sensação de calafrio que eu achava que era febre, enfim. E no início foi, nossa, todos os sintomas possíveis. Eu falo para todo mundo que eu sou impressionável. Não me fale que eu posso passar por tal coisa na gravidez, porque eu vou passar por aquilo. Se tu me dá um placebo pra dizer que vai curar tal coisa, eu vou curar, sabe? O meu psicológico, ele me ajuda e ele me atrapalha bastante. E aí, tá bem. Aí a gente descobriu depois, que foi em março que começou a gestação, que eu engravidei assim, ó, fora do período fértil, que eu cuidava tanto. Ou seja, Estevão tava só esperando a gente dizer, agora a gente quer, vem. Que ele veio. Ele sabia que ia acontecer tudo isso e que a gente ia acabar desistindo, né? A Karina botou ele Covid de perninha. 2 perninhas e uma pitoca ainda. Mas sabia, foi tudo planejado, com certeza. E eu achei lindo, assim, o fato desse esperar a gente dizer que sim, nós queremos, sabe? Então eu senti assim que por mais que acontecesse tudo que aconteceu, tive que fechar o consultório. A gente tá passando ainda, né, por um aperto financeiro, enfim, e outras coisas que foram acontecendo. Perdemos pessoas queridas da família. Foi um ano bem difícil, assim. Estava sendo um ano bem difícil. Espero que de agora em diante melhore. Mas se não fosse essa sementinha de luz, a gente teria, acho que esmurecido, teria, acho que, assim, jogado a toalha em algum momento, de alguma forma. E isso nos trouxe essa sensação de esperança bem maior. E eu digo pro Matheus que eu acho que até aprendi a sofrer melhor. Porque eu era bem mais durona, bem mais turrona, assim, para as coisas, né? Tendia a me revoltar mais. Então, por que isso está acontecendo comigo? E aí eu tinha que dialogar muito para me puxar para a realidade, sabe? E agora eu me sinto mais maleável, um pouco naturalmente mais maleável. Acho que ele gerou essa mudança em mim. O Matheus fala de mudanças nele também, que aconteceram pelo simples fato de saber que tem um serzinho a caminho e nossa, ele já é luz na vida da gente, assim, pelo fato de existir, ponto. Porque nos melhorou muito a existência. É verdade. Eu
passei pela experiência 3 vezes, né? E para mim, a Juliana tá com 27, veja só, e para mim é como se fosse bebê. Às vezes eu tô conversando com ela, tô falando com ela como eu falava com ela quando ela era bebê. Não adianta, a gente se apega com essas criaturas, não tem jeito. E como a gente fala, né? Quando o filho é parecido com a gente, ou quando a gente é parecido com os nossos pais, né? Que falam aquele ditado que a fruta não cai longe do pé, né? E certamente, né? Os filhos não caem fora do ventre e do núcleo familiar que ele tem que cair, que ele tem que vir. E uma coisa que eu ia te perguntar, né? Geralmente a mãe, né, ou os pais de primeira viagem começam a se informar, saem correndo para se informar com livros, né, sobre como cuidar, sobre como criar, no teu caso, até provavelmente tu devia já ter passado muitas dietas ou recomendações para gestantes, né? E na parte doutrinária, na parte espírita, vocês também pesquisaram alguma coisa a mais sobre a chegada dos nossos amiguinhos? Deixa eu até vou puxar aqui 2 que nós estamos assim vidrados agora. Esse aqui é a Gênese do Bebê, que a gente recebeu da nossa evangelizadora. Foi um presente empréstimo. E esse Constelação Familiar também. Eu já tinha lido esse, e aí quando eu descobri da gravidez, eu falei pro Matheus, acho que seria legal a gente ler junto, né? E o Matheus, ele é empolgado igual eu, assim, pra ler, ainda mais quando é pra gente ler junto. E aí, no fim das contas, a gente não sabe ler um livro só. A gente começa um, daí vem outro, daí vem outro, daí vem outro, e aí a gente vai lendo. Mas acho que o estudo básico, né, ele já nos prepara assim, para um entendimento melhor dessa função. Então a gente está só aprimorando, não que a gente saiba tudo, né, mas a gente está focando mais nisso. Mas acredito que o fato de entender a função da maternidade, a função da paternidade, isso vem desde as obras básicas, né? Vem desde lá dos primeiros estudos, e com certeza nós estávamos sendo capacitados para essa função, mesmo sem saber, mesmo, né? Sem ser o foco, sem ser o objetivo. E eu me interessava muito por questão, eu gosto muito de entender como que funciona a cabeça da criança, eu gosto muito de entender como que nossas atitudes influenciam. Então isso já é uma coisa que eu já tinha vontade de entender, vontade de aprender. Então eu sempre prestava muita atenção. Eu gosto de seguir psicólogas, e eu tenho muitas amigas psicólogas, não é por acaso, acho que para elas me botarem meio no eixo. E aí a gente sempre acabava adentrando um pouco nesse assunto e conversando, e como muda a visão com o passar do tempo. A criação que tu teve, a criação que eu tive, a criação que nossos pais tiveram, e assim por diante, ela muda completamente. E que bom que muda, né? Ela evolui. E aí a gente vai conversando, cada vez surge uma coisa diferente. Antes tinha que botar num cantinho sentadinho para pensar no que fez. Hoje a orientação é tu conversar com a criança e tentar buscar de igual para igual fazer ela aprender. E assim vai indo, né? Mais antigamente, o Matheus tá falando, era na base da chinela. E assim vai evoluindo, e eu sempre me interessei. Então, agora eu acho que eu tô buscando focar mais, mas é uma coisa que eu intuitivamente já tinha vontade e já lia. E como a minha mãe, ela teve... A mãe de 10 em 10, ela fez um. Então eu tenho 30, meu irmão tem 20 e minha irmã vai fazer 10 agora. Eu tinha 20 anos quando a Aninha nasceu. E aí eu gostava muito de tentar entender o universo dela. E eu e ela, assim, a gente tem uma conexão... acho que por conta de eu ser bem mais velha e ela bem mais nova, de tentar proteger, de tentar cuidar, de tentar
E aí eu já buscava muito pensar essas coisas para saber como é que era o universo dela, para tentar chegar nesse ponto. E isso com certeza veio a somar para esse momento de agora. E dentro da tua pesquisa, da tua leitura especificamente para esse momento, quais foram as descobertas assim, que tu ficou mais impressionada ou que, tipo assim, quase como se tu achasse o santo grau, assim, o cálice? Eu me descobri outra pessoa. Outra pessoa. Eu já, como eu falei, eu era bem diferente, assim. Eu tentava ser a pessoa que agora eu tô conseguindo ser. É como se faltasse aquele empurrãozinho, sabe? Eu tinha muitas coisas que eu queria mudar e que eu tentava mudar e que eram muito difíceis. Questão de... Ai, não sei explicar, muito irritada, muito mais agressiva, muito mais pavio curto, muito, sabe? E eu pensava assim, ai, como eu queria ser uma pessoa zen, sabe? Uma pessoa leve. Como eu queria ser mais... como eu queria ser mais de boa, assim, com as coisas. E eu pensava, quando eu engravidar, gente, eu vou virar um bicho, porque eu vou virar uma leoa, né? Vou querer defender a cria, Eu me imaginava uma gestante bem surtada, assim. E bem pelo contrário. A minha psicóloga, ela dizia pra mim que eu tinha que aprender a receber amor. E eu acho que é isso que eu consegui. É muito amor que chega pro Estevão. É muita gente. E eu tô recebendo tudo isso junto. E eu tô deixando vir, e eu tô deixando... eu achava assim, eu não vou gostar que fiquem pegando na minha barriga, porque é muito estranho ficar pegando na barriga da outra pessoa. Eu chego já com a barriga empinada assim pra frente. Tem um bebê aqui, pode pegar, sabe? Então, mudou muito essa questão das coisas que me incomodavam, mesquinharias, coisas assim. Eu tô me sentindo bem mais leve, uma coisa que eu sempre quis sentir, sabe? E agora parece que faltou aquele empurrãozinho, agora tu vai. E como é que a paciente tá se comportando com as recomendações da nutricionista, né? Eu nem posso sair muito da linha, porque infelizmente ou felizmente o Matheus, ele aprendeu muito comigo. E ele me puxa, ele me policia. Então, assim, às vezes ele me pergunta, tem a suplementação, tem todo aquele cuidado que a gente tem que fazer. Tomou hoje? Fez não sei o que, lanchou? E ele fica em cima, sabe? Então, se eu pensar em me perder um pouquinho, já nem dá tempo, porque ele tá ali... Antes dele ser pai do Estevão, ele tá meio pai de mim já. Mas é muito interessante que algumas coisas na teoria, isso a gente vai aprendendo com o tempo. Às vezes na teoria é uma coisa, né? 2 mais 2, 4. E aí chega na prática, nossa, como é diferente, né? Como varia de indivíduo para indivíduo. E só a prática vai te dando esse conhecimento, só a prática. E como gestante, eu pensava assim, eu não vou sentir nada, eu não vou passar por isso, eu não vou passar por aquilo, porque eu tenho um conhecimento de prevenção, de não sei o quê. Que nada, né? Tem coisas que fogem ao nosso controle e aí demonstra o quão a gente é vulnerável mesmo e precisa se cuidar, não interessa o conhecimento que eu tenho, não interessa se eu sou nutricionista, se eu sou isso, se eu sou aquilo. As coisas elas vão acontecendo como tem que acontecer, de corpo para corpo, de indivíduo para indivíduo. Foi uma situação, um momento muito difícil, né? Muito estresse, muito nervosismo, enfim. Foi um momento ímpar, né? E ainda assim eu penso que bom que eu tinha o conhecimento, porque daí eu consegui dar uma driblada aqui, sabe? Cuidar ali. Geralmente gestante no início da gestação, com as náuseas e tudo mais, perde peso. Eu não perdi, já fiquei me achando, então dá certo.
Então o que eu oriento tá certo, sabe? E tô pegando o jeito, digamos assim, experimentando eu mesma. E aí eu acho que eu vou conseguir melhor me colocar no lugar da gestante, porque como a gente fica perdida, eu acho, carente, tu quer que alguém te acolha, tu quer que alguém te explique com calma, tu quer que, sabe, que faça as coisas assim, por mais que às vezes eu saiba. Que bom ver alguém me explicando de novo, sabe? Parece que a minha cabeça volta pro lugar, porque é uma oscilação hormonal. Não adianta a gente negar. No início eu senti muito mais, agora tá bem mais estabilizado. Teve um dia, coitado do Matheus, ele que sofre, né? É eu e ele dentro de casa. O Matheus botou o pé na porta, assim, ó, pensa numa voadora, né? Eu fui em cima dele e pá. Daí, dali um pouco, eu já tava chorando. Porque meu trabalho, porque não sei o que, meu trabalho. E ele nada, ele zen. Aí, depois, passou um tempinho, fui lá, me abracei nele e tudo mais, bem apaixonada. Aí eu me dei conta e eu comecei a rir. E ele, tu tá oscilando um pouco hoje, né? É disso que eu tô rindo, eu falei pra ele. Então, a gente perde um pouco a noção a gente fica meio abilolado. E quando tu tá atendendo uma gestante, tu tem que saber que ela tá vulnerável, que ela tá frágil. E isso vai mudar bastante. Vai mudar bastante no meu lidar profissional. Com certeza veio agregar, assim. E que bom que tu também tá atacando, entre aspas, assim, nas 3 frentes, né? Na parte psicológica, na parte da alimentação e da parte espiritual, né? Para reforçar. Né? Não, eu me cuido de tudo que é ponta. Tem gente que acha que uma coisa só cura, não. Tá tudo aí no mundo que é pra gente se tratar. Se precisa, se é a religião que vai te ajudar, é a religião, se é a terapia, se é um medicamento, se é... Né? Tudo é de Deus. Então a gente precisa saber usar. Né? Não adianta a gente achar que só uma coisa vai salvar tudo. Nós somos um universo. Tem que tentar se entender de todas as formas. E o laço, né? O laço que nos une, né? Infelizmente a gente não lembra, né? Mas deve ter tido deliciosos encontros aí com o Estevão, conversa entre vocês 3 aí, para se acertarem, para se organizarem, para realizar coisas juntos, né? Atividades juntos, para aprenderem juntos, né? E que pena que a gente não lembra dessas nossas conversas, né? Ou de repente, né? Até bom não lembrar, porque de repente o diretor-geral nos chamou os 3 numa salinha e disse, agora vocês vão se resolver. Vão se acertar. Vocês vão se resolver. Vão resolver isso aí. Vão resolver essa história. Né? Mas com certeza foi. Tem uma musiquinha da evangelização, porque um tempo atrás eu comecei a trabalhar com evangelização, mas por causa da faculdade eu não consegui seguir com o trabalho. E aí a gente tava na beira da praia, assim, e começou a vir aquela musiquinha, sabe? E eu pensei, eu vou ser mãe. Eu vou ser mãe, e eu canto pra ele todos os dias, a musiquinha, todos os dias. É uma coisa que tava pensada muito antes. Isso não tenho dúvidas. E engraçado que todo mundo fala que a mãe sente, né? Sente o sexo do bebê, sente o que é, enfim. E não sei se por ter a referência da minha irmã, né? Eu pensava sempre que eu ia ser mãe de uma menina. E eu me imaginava mãe de uma menina. Quando eu fiquei grávida, guri. Na minha cabeça. É um guri. E eu, nossa, né? Comecei a sonhar com o guri, comecei a sonhar, e enxergava o rostinho dele. E eu fico pensando, meu Deus, será que vai ser igual? Porque eu sonhava com a minha irmã é igual. É igual nos sonhos que eu tinha. Então, meu amigo gaiteiro. Quem sabe, né? Já tá programado aí pra ser um gaiteiro. A mãe que sopra do coração com um filho aí, fazendo arte pelo mundo.
Tua mãe deve sofrer, né, Preto? Ah, é verdade, mas Travou aqui. Não consigo te ouvir. oi, me ouve agora? Agora sim, tá um chuvão. Ah, sim. Tá caindo pedra. É a famosa história aquela, né, que a gente cria os filhos não, não, aqui é pra mim. Não, é pro mundo. É, Ah, mas estamos apavorados porque nossa garagem é aberta. quando a gente esteve aí, que foi chuva de pedra lá Sim, os artistas no limpando o Teatro do palco. Sesc, no Teatro do Sesc, eu, ah não, foi uma chuva, mas ainda bem que as pedras vieram, a gente já estava no quarto do hotel. Foi depois. Mas deu chuva de pedra em outras cidades aqui da região. Mas aí, às vezes, a gente acha que dá numa cidade, não vai dar em outra. E bastante. E aqui é laje, pra gente tá escutando, é porque tá forte mesmo. Mas Não, eu tô ouvindo daqui. essa história de que a gente cria os filhos pro mundo é um trabalho que eu e o Matheus a gente fala todos os dias. Nós vamos tentar ao máximo, né, não criar esse apego, tanto que a gente já fala que nós somos pais do Estevão. Ele não é nosso, nós somos dele. Nós escolhemos essa missão de servir de instrumento de proteção, de condução, de orientação dele, né? Ele não nos deve nada. E isso tem que ser dito todos os dias, porque querendo ou não, a gente tende a se apegar, né? E eu imagino depois que nascer, eu vou ter que trabalhar muito isso. Eu quero realmente criar o Estevão para o mundo, pensando que aquela coisa de descobrir quem ele é, né? De não querer moldar ao nosso jeito, à nossa forma, né? De orientar, sim, de conduzir, sim, mas de descobrir quem ele é, de deixar ele ser quem ele é, de incentivar ele no caminho, na direção do bem, a fazer o que ele tem que fazer, né? A gente tava pensando, a gente pensa tanta coisa que chega uma hora que tu não tem os chutezinhos só, tu já sabe. Aí vamos pensar outras coisas. Aí esse dia eu estava pensando, o que será que ele vai ser? Aí eu comecei a falar, vai ser isso, vai ser aquilo. Aí eu falei, vai ser nutricionista. Daí ele chutou e eu, viu? Vai ser nutricionista, vai ser igual a mãe. Ai, não posso criar expectativa. Não posso, daqui um pouco eu começo a influenciar a criança. Então, deixar ele ser o que ele tem que ser e criar ele para o mundo, porque é isso que vai ficar. A gente não é ninguém de ninguém, né? Somos todos livres. Deus nos criou e nos deu liberdade. Quem somos nós para prender alguém, né? Ainda mais um filho. Mas sabe que muitas vezes a gente fica pirando, né? Ai, o que eu vou ensinar para ele, o que eu vou ensinar para ela, o que eu vou ensinar para aquele outro. E, na verdade, nós ensinamos eles muito sem dizer nada. Eles aprendem com o ambiente familiar, eles aprendem com as referências que eles têm da nossa vida, ao nosso exemplo. Então, nós instruímos eles muitas vezes sem dizer nada, apenas pela convivência. Né? Exato. Eles vão assimilando a nossa forma de ser. No início eles se adaptam, né? Porque é o único universo que eles conhecem. E depois chega um que eles começam a criar, né? As próprias ideias, né? Começam a desenvolver seus próprios gostos, a sua própria visão das coisas. E aí muitas vezes entra em conflito. Olha, eu não acredito dessa forma que tu acredita, eu não vejo as coisas dessa forma que tu vê, o que tu diz que tu não sente, eu sinto. Então assim começam, né, os debates que são normais, né, são debates que a gente tem que transformar em Cortou um pouquinho agora.
te perdi, tu tá ouvindo bem? Aqui é atrasado. Eu não escutei. Todos Eu te perdi agora no final, tu tá me ouvindo? Tá cortando. Tu tá me ouvindo? Agora sim. Pô, eu tava vendo alto, como é que é, altos papos filosóficos, você não conseguiu ouvir nada? Ai, desculpa, mas não foi culpa minha. A chuva. Mas eu entendi o que tu quis falar. Tu queria falar do exemplo. É aquela história, não adianta faz o que eu digo, não faz o que eu faço. A gente pode até aconselhar, mas se a gente não faz, o que arrasta é o exemplo, né? Então, esses dias eu tava vendo como eu disse, eu tenho várias amigas psicólogas. Uma amiga psicóloga postou sobre a questão do exercício profissional, né? Que agora eu tô parada e a minha intenção era parar um pouco quando tivesse bebê, para dar uma atenção, pelo menos até o primeiro ano eu achava que eu devia ficar só pro bebê, né? Só para existir só para ele. E aí ela falando sobre isso, sobre que o filho, ele vai observar o que a gente faz, o que nos deixa feliz, E aí, se eu for uma pessoa que, de repente, vou deixar de exercer a minha parte profissional e, obrigatoriamente, eu acabei precisando fazer isso e me senti muito mal com isso, então eu vou me tornar uma mãe amargurada, uma mãe, enfim, achar, né? Não vou passar nada de bom para ele com isso. Então, de que adianta eu ficar 24 horas com ele e não ser de qualidade essas 24 horas? Então, ali eu já deu aquele estalo assim, realmente eu vou ter que cuidar, assim que possível, da parte profissional, porque é uma coisa que é uma parte de mim, né, que me faz feliz, eu quero que ele cresça e alguém pergunta assim, o que a tua mãe faz? E ele sinta orgulho de falar, sabe? Que ele se sinta assim, minha mãe ajuda alguém de tal forma, minha mãe trabalha de tal forma, minha mãe faz isso, faz aquilo. Não que ele vá fazer igual, mas que ele vá buscar isso para ele depois. Porque senão ele vai achar que a vida é amargurada, né? Enfim. Então, essa é a importância desse exemplo, né? Quando eu estiver trabalhando, vai ser por ele também. Vai ser para dar o exemplo para ele também. De que a gente tem que fazer o que ama, de que a gente tem que se doar mesmo, de que a gente tem que buscar uma profissão de fazer o bem, né? Porque é isso que ele vai levar. Ele vai levar a imagem que ele tiver de nós, né? De nós dois. Então a minha mãe fazia isso, isso e isso. Quer dizer que eu devo ir por aqui. Quando entrar naqueles conflitos, principalmente de adolescente, né? Quando a gente não sabe que profissão seguir, então a gente sempre vai se basear. Querendo ou não, a gente vai sempre se basear nos exemplos que a gente teve e a gente vai ter que tomar alguém por referência. E os mais próximos, mãe. Então, espero conseguir plantar essa sementinha dentro dele e também aproveitar. Graças a Deus, a minha profissão ela me permite essa flexibilidade de horários, né? Também aproveitar o tempo com ele, também estar com ele. Mas estar quando tem que estar, não por sensação de obrigação, não por sensação de, né? Porque tem muita mãe que se sente maravilhada só de viver para casa, só de viver para os filhos, e aí tá certo, né? Agora tu ficar nisso sentido que é uma obrigação, vai passar para ele que não tá sendo feito com amor. Não, e eles já estão nos observando, né? Desde o pacto lá no mundo espiritual, né? Só vamos nos reencontrar aí para dar uma melhorada aí na nossa situação. Eles já ficam, né, circulando, tipo um dronezinho espiritual aí, invisível, né, circulando a gente, né, para analisar o nosso terreno, captar algumas imagens, assimilar as energias, as coisas, né, para depois
né? Quando estarmos juntos, a gente seguir essa trajetória. Não, e outra coisa, né? Eles nos observam pelos exemplos, mas aí no teu caso, que tu também faz palestra no centro espírita, né? Ele vai ficar lá de olhinho, assim, responsabilidade. Tem de calma, tem de paciência, Então, raramente eles vêm e nos cobram em casa. Ah, é? Viu, mãe? Mas tu falou que tinha que ter paciência lá na casa espírita. E comigo tu não tá tendo. Sim, as criaturas nos cobram, eles estão sempre, Mas é bom, de olho. isso nos obriga a andar na linha. Isso com certeza é para mais incentivar a nossa evolução, né? Porque assim a gente tem uma razão não só para viver, mas para se melhorar. Às vezes eu converso com ele, viu? A mamãe é bem doida, tá? Tu não dá bolas, assim. Tenta não ser igual a mamãe. O teu objetivo é ser melhor do que a mamãe, do que o papai, tá? Mas a mamãe é bem doida. Tem vezes que a mamãe tá... E aí eu fico imaginando, né? Ele do outro lado pensando, Senhor, dá-me paciência. Tá dando umas boas risadas. Só pode. Ainda mais se puxou por mim. Podia ele ser o meio termo de tagarela, o pai dele quase não fala e eu falo demais, ele podia ficar no meio termo também. Sempre tem aí. Ou Tá vai cortando, pender mais Preto. pro teu lado e o teu esposo vai ter que segurar os dois pilares. Coitado. Não, mas eu acho que são tudo características, né? A gente não tem a pessoa mais certa, o jeito mais certo ou mais errado, né? Tanto que quando falou de palestra pra mim foi eu sou tagarela. Eu sempre fui tagarela e sempre teve coisas boas e coisas ruins de ser tagarela. Então, no meu trabalho eu já consegui usar bem, sabe? Usar um recurso que a gente tem para uma coisa boa. No meu trabalho eu senti que eu consegui usar bem. Mas aí eu tava com a sensação de que aquilo não era suficiente. E aí uma vez veio essa ideia assim, mas eu acho que eu devia falar um pouco mais. Falar um pouco mais de Jesus, falar um pouco mais da minha fé, das coisas que eu acredito, né? Porque é isso, a gente precisa passar isso adiante também. E aí acho que não deu um mês. Veio o convite lá da Casa Espírita. Viu, Mariana, o que tu acha de começar a fazer palestra? E eu, meu Deus! Veio a ideia, agora veio o negócio. Claro! Só que na hora que eu disse claro, na hora que eu disse ok, dentro de mim deu um frio. Deu um arrependimento na hora. Eu pensei, meu Deus! Será que eu posso fazer isso? Será que... Aí, sabe, entrei em pânico. E é uma boa forma de utilizar dessa característica que eu tenho. Então, já que é falante, vamos botar ela a falar de uma coisa que tenha fundamento. Já que é falante, vamos botar ela a falar de algo bom. E aí eu sinto que as pessoas elas têm características, né? O Matheus, na característica dele, ele faz o trabalho dele, eu na minha faço o meu. E a criança, do jeito dela, vai fazer o dela, seja mais para um lado, mais para outro, meio termo. Quem sabe seja mais equilibrado que nós dois. Mas sabe, né, que infelizmente, né, nem toda mulher ela tem acesso, né, a uma base que seja de não só a questão básica, a familiar, a questão afetiva, a questão espiritual, a questão de um apoio psicológico, né? Então, para muitas, né, uma gestação pode se tornar algo traumático, né? E automaticamente isso também acaba refletindo nas crianças, né? Então,
como colabora, como ajuda, né? Uma busca, né? Porque afinal de contas, né, nós somos corpo, nós somos mente, nós somos espírito, né? Eu acho que com o passar do tempo as informações elas estão muito acessíveis. Os profissionais cada vez mais estão colocando a cara na internet e falando sobre assuntos importantes. Então, eu acho que se eu pudesse dar um conselho, quem sou eu, mas se eu pudesse dar um conselho para quem quer que seja a respeito disso, e a mesma coisa que eu falo para os clientes a respeito de alimentação, e não sei se isso serve para tudo, mas enfim, é tentar fugir da cultura. Não fugir no sentido de negar, mas ser crítico com relação à cultura. Né? Porque a minha bisa criou a minha avó, que criou a minha mãe, que eu vou criar. E aí tu vai sempre naquele mesmo círculo. E a gente precisa entender o porquê que faz. Nós somos seres racionais. Né? O nosso cérebro está aí para ser usado. Não é para a gente virar gado e seguir sempre na mesma linha. Então, eu acho que é traumático para quem ainda não tomou essa responsabilidade, né? Quer pelo motivo que seja, mas buscar informação é sempre libertador. Tu pode até encontrar algumas informações equivocadas na internet, mas de tanto procurar, a gente vai tomando um rumo, a gente vai, eu encontrei tal profissional que fez algo assim e que os clientes estão satisfeitos e que, enfim, vou começar a seguir, vou começar a observar, vou começar a conversar. Coisas que eu tô falando que não precisa gastar, né? Que estão disponíveis aí gratuitamente. Vou ler um livro, tem uma biblioteca, ou dentro da minha religião, quais os livros que tem, né? Na casa espírita tem a biblioteca. Vou buscar informação, não deixar para que as coisas simplesmente alguém me diga o que fazer. Marielle, tu vai ter que trocar a fralda agora, tu vai ter que não sei o quê. O pessoal surta quando eu digo que o neném não vai usar mamadeira, não vai usar chupeta, que eu vou usar fralda de pano, fralda reutilizável, que não tem batismo no espiritismo. São, pelo menos, acho que esses, né? Os mais, que as pessoas ficam mais, por quê? Por quê? Aí eu pergunto, mas por que usar? Ninguém sabe. Porque sempre se usou. Sim, no tempo das cavernas, no tempo dos índios tinha mamadeira? Não tinha. Como é que fazia? Como é que se desenvolvia? Então, não é sempre usou, é um curto espaço de tempo. E a gente tem, no domínio da ignorância, a indústria. De novo, eu voltando para a indústria. Porque quando tu é ignorante, tu fica à mercê de propaganda. Tu fica à mercê de coisas. E tu fica achando que tudo é necessário, que tudo é importante e não fica crítico. E não estou dizendo com isso de que a mãe que usa fralda descartável é menos mãe do que eu, que a mãe que vai usar... Não, claro que não. Né? Eu cheguei a essas conclusões através do conhecimento, através de estudar, através de aprender. A base, o que importa mesmo é a base moral, fazer um ser humano melhor para o mundo. Mas se eu conseguir também modificar coisas ambientais, né, corporais nesse indivíduo, por que não fazer? Então, é nesse sentido. Na verdade, o pessoal, os pais e toda uma geração e uma descoberta de novos produtos, né, tá indo nesse caminho, né, de preservação à natureza, de cuidados, né, é algo que tá se transformando, tá vindo devagarinho, mas esse devagarinho já faz uma grande diferença, né, nessas descobertas novas aí, acerca das fraldas e muitas outras formas, né, de compreender e de lidar com os nossos pequenos, né, porque na verdade não é só com os nossos pequenos, eles vão ser nossos pequenos, com 60 anos eles vão ser os nossos pequenos ainda, né.
Mas agora, para encerrar nosso papo, que passa muito rápido, de que forma tu acredita que o estudo do espiritismo, a assimilação da doutrina espírita colabora com a gestante, depois com a mãe com o filho pequeno e depois no encaminhamento dele para essa jornada física? Eu, a começar pelo entendimento de que já é um espírito, né? De que ele já vem com características, já vem por que toda criança é uma diferente da outra? Por que todo mundo é um diferente do outro? Né? Porque já traz isso. Nós somos milenares. Então, tu saber que pode ser, de repente, um espírito com maior necessidade de educação moral, pode ser um espírito missionário. E eu posso estragar esse espírito, né? Então, a minha importância no meu papel de manter no caminho do bem, né? Manter no caminho do amor, da verdade, e não importa qual a religião que seja, mas o Espiritismo ele nos dá esse entendimento de que eu não devo esperar nada do que vem, eu não devo criar uma expectativa, né? Eu devo simplesmente me preparar para bem servir e bem conduzir essa criatura do Senhor no melhor caminho possível, de servir de instrumento dele. Eu tô aqui pro meu filho. Não é o meu filho que vem para me dar amor, não é o meu filho que vem para mim, não ele não vem preencher vazio nenhum, não vem saciar nada, né? Bem pelo contrário. Quando eu falava que a gente sentia falta de alguma coisa, é sentir falta de ter aonde investir amor. Eu chamo ele de meu potinho de amor. Sentir falta de no que mais amar, de expandir isso, sabe? E nesse livro que eu mostrei da constelação familiar, a Joana ela fala que o casal ele se basta por um tempo e após um tempo esse chamado de ampliação, né, da família, de construção da família, ele vem, porque senão a relação ela fica monótona, ela fica sem sentido, ela fica ela fica vazia. E aí a gente percebeu, era realmente isso que a gente estava sentindo. Era realmente isso. E a oportunidade que nós temos da nossa existência, do aprendizado que a vida nos dá, por que não passar para outro essa oportunidade também? Por que não deixar vir? E como eu disse, eu pensava que eu podia ter algum problema para engravidar, porque 5 anos sem anticoncepcional eu não vou engravidar. E nós já tinha certeza que se a gente fizesse algum exame e desse algum problema, a gente ia adotar. Então, o importante era a gente servir de qualquer forma, formar essa família no sentido de ter um propósito. Para que eu estou no mundo? É para deixar o mundo melhor. E para deixar o mundo melhor, eu tenho que começar trazendo gente melhor para o mundo, formando pessoas melhores para o mundo. Porque a gente não se basta, não vou mudar o mundo sozinha, eu não cuido nem do meu quarto. Então, como tu falou, às vezes os movimentos eles são pequenininhos, mas a gente observa que de pouquinho em pouquinho as coisas vão mudando. Pessoas persistentes, pessoas convencidas racionalmente dessa fé, né, que o Espiritismo nos traz. Não é aquela esperança boba. O futuro vai ser melhor. Mas por que vai ser melhor? Porque eu vou fazer melhor. Vai ser melhor porque eu tô me melhorando. Vai ser melhor para mim também. Então, acho que o Espiritismo, ele dá essa gana na mãe espírita. Né? Ele dá esse... Não, eu tenho um propósito aqui... E se eu fizer bem feito, vai refletir lá na minha outra encarnação. Esse povo que me receba bem depois. Né? Eu tô construindo não é só para os outros, é para mim também. E isso é bonito, porque a gente, quanto mais a gente dá, mais a gente se enche. Quanto mais a gente serve, mais a gente recebe, mais a gente se sente completo. Não tem aquele vazio, aquela carência, né? Que tu...
eu acho que mais na adolescência, assim, ou um pouco depois, eu senti aquela coisa de que, eu tinha que receber, eu tinha que receber, eu tinha que receber. Tipo um poço, assim, né? Aqueles buracos negros, que por onde vai passando, vai pegando tudo. E a partir do momento que eu aprendi a servir, que eu aprendi a me dar, e essa oportunidade, então, de me doar uma vida inteira, isso dá razão a tudo, isso dá força para qualquer coisa, para enfrentar o que quer que seja, o que quer que venha. Já falha a voz, porque eu já tô chorona. É isso. Sabe que tem uma tirinha de quadrinhos que todo ano eu posto ela na virada do ano, que eu acho ela fantástica, que é um rapaz plantando flores, né? E o outro pergunta, né? O que tu acha que vai ser, né? Esse ano vão ser flores. Ele pergunta, não, mas o que tu acha que vai ser flores? Tá tudo complicado, né? Não, eu acho que vai dar, eu tenho certeza que vai dar flores porque eu tô plantando flores, né? Exatamente. Nossa, te agradeço, minha querida amiga, por estar aqui comigo. Eu meio que forcei a barra, porque era saudade de estar com você, né, que a gente não pode estar mais junto, né? Eu agradeço aí ter aceitado o nosso convite, assim, essa nossa conversa aqui entre amigos, né? Porque nossas lives é uma conversa entre amigos para amigos. A Karina se emocionou, o olho ficou cheio d'água. Grande. E ao Matheus também. Força, Matheus. Força, Matheus. Eu sei como é que é uma mulher grávida por 3 vezes. E cada vez é diferente, viu? Não fica pensando. Agora eu já sei como ela está reagindo. No segundo vai ser diferente, quer dizer, vai ser a mesma coisa. Não, a vida é cheia de surpresas. Eu que te agradeço a insistência. Como a gente tinha conversado, não é um tempo fácil para ninguém, e para mim foi bem difícil digerir a questão de precisar obrigatoriamente parar de trabalhar, e ao mesmo tempo foi uma escolha, né, protetiva para esse momento, para essa gestação. Não me arrependo, não, qualquer coisa que eu fizer por isso não vai me gerar arrependimento. E eu tava precisando, nem sabia. Tava precisando tanto conversar, tava precisando tanto falar, e foi muito bom. Eu achei que fosse ser difícil, por exemplo, falar do meu trabalho, enfim, mas não. Aos poucos a gente vai entendendo que tudo tem um porquê, que, né, na hora a gente custa um pouco, mas depois a gente entende. E te agradeço de coração, te agradeço a amizade, esses momentos compartilhados, mesmo que virtuais, mas a gente sente o carinho, a gente sente a atenção, e como é bom conversar com pessoas assim que estão com a mente aberta, que estão sempre abertos para tudo, né? Querendo compartilhar, querendo interagir, isso é muito bom. A gente tá num período de muito ódio e de muita dificuldade de entendimento uns com os outros, né? Tão mais leve quando a gente interage dessa forma, quando a gente interage livremente. Que mais? Acho que era isso. Posso terminar cantando? O Matheus fez uma musiquinha pro Estevam. Posso cantar? Vai ficar registrado no YouTube em 2023 ele já pode, ele já vai assistir. Minha mãe passando vergonha ao vivo. Mas é uma musiquinha bem doce, bem curtinha. E eu achei linda, não sei, o Matheus foi inspirado pra essa musiquinha. A gente canta pra ele todo dia. E aí, quem quiser é só substituir o nome do filho, pode usar, tá? Fica bem à vontade. Estevão é amor,
Estevão é gratidão, Estevão é nossa luz, um presente de Jesus. É quase uma marchinha de carnaval. Que maravilha, para fazer em várias, como é que é, dá pra fazer em vários ritmos. Que lindo, e tu sabe que todos os meus filhos, eles têm musiquinhas. E até hoje eles ouvem essas musiquinhas. Oh. Mesmo com 27 anos. Mesmo com 27, mesmo com o do meio, que já tem 20, eu venho e canto para ele a música que eu cantava quando ele estava na barriga da mãe dele. Eu botava a boca na barriga da mãe dele e cantava com a boca na barriga da mãe dele. Que coisa boa, isso é uma construção, meu Deus. Isso vai ficar para a eternidade. Boa noite. Deixa eu mandar um beijo pra Karina, minha doula maravilhosa. Graças a ela eu surto menos. Ela me mantém calma, aprendendo. Parabéns pelo trabalho, Karina. Eu conheço uma querida amiga, Heloíse, lá de Canela, também. Uma querida amiga, já fez lives aqui comigo. E esse trabalho é fundamental, que cada vez mais ele tenha o reconhecimento não só das pessoas, mas das autoridades também. Que merece e que nós precisamos. Isso. Beijão, Preto. Beijão. Obrigada. A vocês, cuidem.